Peixes. Definitivamente é a cara do nosso quadro aqui no Enigma Animal, no Vida Sob as Ondas. Lembrando que eu demorei muito para falar aqui sobre peixes. Um dos motivos é porque os peixes são um dos grupos mais extensos de animais que nós temos. Existem muitos tipos de peixes, então definitivamente não vai dar para falar sobre todos os tipos de peixes. Eu decidi que eu vou separar os peixes em várias categorias para que eu consiga dar conta de falar sobre elas de uma forma mais detalhada, que não fique tão superficial. Por isso que nós começamos com o vídeo de hoje de uma forma mais básica, que é falar sobre os peixes de água doce que nós conhecemos, os mais populares de água doce. Eu quis aqui me colocar os mais populares de água doce domésticos, no caso, são aqueles que a gente pode ter como pets, para a gente conseguir criar um tipo de vínculo maior com o público, é mais fácil da gente poder explicar eles são menos complexos e é um bom início para a gente começar a falar sobre os peixes em geral. Bom, e detalhe, aqui vem uma recomendação. Assista essa série desde o primeiro episódio, que são dos crustáceos, para você entender melhor os nomes e as classificações, principalmente agora que nós estamos na era dos peixes, isso daqui é muito importante. Primeiro vamos entender o que são peixes. Os peixes são animais vertebrados aquáticos, que são cobertos de escamas e respiram embaixo d'água. Os peixes são classificados em duas classes principais: os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Os peixes que nós vamos citar aqui, que eu citei lá no início, que são os peixes de água doce mais populares, são peixes ósseos, todos eles. São o maior grupo de animais vertebrados, com mais de 100 número de indivíduos. Primeiro precisamos entender o que é a água do mar. A água do mar é salgada porque ela acumula sais minerais ao longo de milhões de anos. Já a água doce tem pouca quantidade de sais. De acordo com a salinidade da água, que é a medida de quanto sal tem na água, em doce, salobra e salgado. Salobra é a mistura da água doce com a água salgada, uma água que tem mais sais do que a doce e menos do que a salgada. Peixes de água doce não podem viver em água salgada, porque a concentração de sais no seu corpo é diferente da concentração da água salgada. Se um peixe de água doce for colocado na água salgada, ele perderá líquido até ficar desidratado. E essa regra também se aplica a todos os animais que são exclusivamente de água doce quando são colocados na água salgada. A reprodução dos peixes é muito vasta e fluida. Existem vários tipos de reprodução. Mas detalhe, eu quero falar aqui que a maioria esmagadora dos peixes fazem uma reprodução chamada de reprodução externa. A reprodução externa é um tipo de reprodução sexuada em que a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea. Como ocorre a reprodução externa? A fêmea deposita os ovos no ambiente e o macho lança os espermatozoides no ambiente. Os espermatozoides fecundam os óvulos. Os embriões se desenvolvem no ambiente, ou seja, eles não precisam ter contato físico direto para isso acontecer. Não é que nem, por exemplo, ocorre na maioria dos mamíferos. A reprodução externa foi considerada um tipo de reprodução assexuada, ou seja, que não ocorreria sexo. Esse termo é incorreto. Então vou falar aqui sobre a reprodução mais específica dos peixes que eu vou citar aqui. Então já vai ser meio que um spoiler também das espécies que eu vou citar aqui nesse vídeo. Mas eu preciso falar porque os peixes cada um tem um tipo de reprodução, então não dá pra me pegar e falar é assim que esse grupo se reproduz e pronto. Não tem como. Vamos começar pela reprodução da tilápia. Envolve a indução da desova pelo macho, a fecundação dos ovocitos pelo macho é a incubação dos ovos pela fêmea e o nascimento dos filhotes. A indução da desova, o macho induz a desova empurrando a fêmea com a boca. Imediatamente após a desova, o macho fecunda os ovocitos com sêmen. A fêmea recolhe os ovos com a boca e limpa eles e incuba eles por 3 a 5 dias. A incubação ocorre dentro da boca da fêmea. Os filhotes nascem, mesmo após o nascimento, eles se escondem eventualmente dentro da boca da fêmea. A reprodução dos peixes beta. O processo da reprodução envolve o cortejo, o acasalamento, a postura dos ovos e a criação dos filhotes. O macho constrói um ninho de bolhas de ar. Ele envolve a fêmea, formando um U com o corpo. A fêmea libera os óvulos são fecundados pelos gametas do macho. E detalhe, nessa espécie, no peixe beta, é o macho que cuida dos ovos. Reprodução do peixe dourado. Os machos perseguem as fêmeas que liberam os óvulos em plantas flutuantes. Os machos fecundam os óvulos, e depois os filhotes nascem após alguns dias. A reprodução da carpa nishikigoi. Ela ocorre normalmente na primavera e no início do verão. A desova depende do clima da região. Uma fêmea de 1 kg pode produzir até 100 mil ovos por ciclo. É muita coisa.
O tamanho dos ovos varia de acordo com a idade da fêmea. Os ovos são mais pesados que a água e apresentam uma substância que gruda em plantas e objetos. A reprodução do cascudo é ovípara, ou seja, ocorre por meio de ovos. A fêmea é responsável por colocar os ovos em superfícies planas e firmes, como pedras, galhos ou plantas aquáticas. A fêmea produz e cuida de um número relativamente pequeno de ovos. O período de incubação pode variar de acordo com as condições ambientais, mas normalmente dura cerca de 5 a 8 dias. Ao eclodirem, os ovos se transformam em larvas. As larvas possuem uma estrutura corporal transparente e frágil. À medida que as larvas crescem e se fortalecem, elas se transformam em juvenis. A maioria dos peixes respiram por meio de brânquias, também conhecidas como guelras. As brânquias são órgãos especiais que permitem a troca gasosa entre o peixe e a água. Como funciona a respiração branquial? A água entra pela boca do peixe, a água passa pelas brânquias que são banhadas pela água. Ocorre a troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico. A água sai pela abertura das brânquias. Nos peixes ósseos, as brânquias são protegidas por uma estrutura óssea chamada opérculo. Existem alguns peixes que têm tanto brânquias quanto pulmões, o que lhes permitem respirar dentro e fora d'água. O pH é importante para os peixes porque afeta o metabolismo e a respiração e a reprodução deles. O pH afeta a atividade enzimática, o que pode causar problemas de saúde. O pH afeta a solubilidade do oxigênio na água, o que pode causar problemas respiratórios. O pH pode prejudicar a reprodução dos peixes. Fora da faixa ideal do pH, os peixes ficam mais suscetíveis a doenças. Existem vários tipos de pH ideal para peixes. Eles se dão bem em águas mais ácidas e existem peixes que ficam melhores em águas alcalinas e outros em águas neutras. Aqui, inclusive, tem uma tabela aqui que vai mostrar como que você mede o pH, se ele é alcalino, neutro ou ácido. A profundidade da água é importante para os peixes, porque influencia a sua posição, comportamento e interações com outros animais. A posição dos peixes na água é determinada pela diferença de densidade entre eles e a água. Se o peixe for mais denso que a água, ele afundará. Se o peixe for menos denso que a água, ele subirá. Se as densidades forem iguais, o peixe ficará parado. Alguns peixes têm uma bexiga natatória que lhes permitem controlar sua densidade. E aqui vai uma pergunta: por que os peixes precisam de uma bombinha no aquário? Para que a água se movimente e troque gases com o ar, permitindo a entrada de mais oxigênio. Porque é importante oxigenar a água? Para que os peixes possam respirar e realizar suas funções vitais, e também para evitar que a alta concentração de gás carbônico na água prejudique os peixes. O esqueleto dos peixes ósseos é composto por um esqueleto axial e um esqueleto apendicular. O esqueleto axial, ósseos do crânio, coluna vertebral, costelas, nadadeiras medianas, esqueleto apendicular, cintura peitoral, nadadeiras peitorais, cintura pélvica, nadadeiras pélvicas. O sistema circulatório dos peixes ósseos é fechado e simples, com o sangue passando apenas uma vez pelo coração. O coração dos peixes está localizado logo atrás das brânquias e protegido por uma membrana, o pericárdio. O sistema nervoso dos peixes ósseos é composto por um sistema central e um sistema periférico. O sistema nervoso central recebe, analisa e entrega informações. É composto por encéfalo, nervos cranianos, arcos neurais e nervos espinhais. O sistema nervoso periférico transmite informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central. Transmite informações do sistema nervoso central para os órgãos. O cérebro dos peixes é dividido em diferentes partes, sendo que a parte frontal contém as glândulas olfativas, que processa o senso do olfato antes de todas as ações voluntárias. Os órgãos sensoriais. Os peixes têm órgãos sensoriais muito poderosos, como a linha lateral, lobos olfativos e âmpulas de Lenzolini. A linha lateral permite que o peixe capte movimentos na água e evite predadores. Os lobos olfativos permitem a percepção de cheiros. As ampolas de Lorenzini permitem a captação de correntes elétricas produzidas por outros animais. A boca é localizada na parte anterior do corpo.
O esôfago é situado no final da faringe. O estômago é em forma de J, com uma região química e uma região pilórica. Os pilóricos são localizados na junção entre o estômago e o intestino, onde ocorre a digestão e absorção de alimentos. O edeno em forma de S na região próxima do intestino. Os peixes ossos podem apresentar hábitos carnívoros, onívoros ou herbívoros. Isso depende de cada espécie. Alguns grupos perderam o estômago, como é o caso dos cascudos. Tilápia é muito consumida como alimento. Já os cascudos, carpa, beta e quinguios, que são os peixes dourados, são muito usados como animais de estimação. Agora vamos para a minha parte favorita, que é falar um pouquinho sobre as espécies que eu escolhi. Lembrando que não estarão todas, eu posso ter esquecido algumas bem legais, mas são essas que eu lembrei no momento. Peixe beta, originário do sudoeste asiático. A espécie é conhecida popularmente como beta no Brasil, peixe beta em Angola, ou combatente em Portugal, e peixe beta de briga siamês, devido à sua agressividade com outros peixes. Tilápia. Tilápia é um nome comum dado a várias espécies de peixes de água doce. São nativos da África, mas foram introduzidas em muitos lugares nas águas abertas da América do Sul e sul da América do Norte. E são comuns agora na Flórida, Texas e parte do sudoeste dos Estados Unidos, sul e sudeste do Brasil. Quinguio. É comumente mantido como animal de estimação em aquários internos e é um dos peixes de aquário mais populares. Os peixes dourados soltos na natureza se tornaram uma praga invasora da América do Norte e na Austrália. Carpa nishikigori são carpas ornamentais, coloridas ou estampadas, que surgiram por mutação genética espontânea das carpas comuns, na região de Niigata, no Japão, e que no período de 1804 e 1829 foram multiplicadas e aperfeiçoaram suas características, chegando a obter 3 tipos híbridos: o igoi, que é a carpa vermelha, gui, carpa azul e vermelha, e o beco, branca e preta. Cascudo. São peixes exclusivamente de água doce. Habitam os rios e lagos na América Central e do Sul. O nome dessa família de peixes vem da palavra lórica, que se refere a um tipo antigo de armadura, em referência ao tipo de escamas desses peixes que formam uma carapaça flexível. Bom, foi isso o vídeo de hoje. Eu quero que vocês deixem um like e se inscrevam no canal, caso tenham gostado do vídeo. Coloque aqui nos comentários quais desses peixes vocês já conheciam, qual deles você já teve como animal de estimação. Acesse essa playlist. E é isso, galera. Até a próxima. Um beijo e tchau.